pode se defender ou tem que obedecer à imprensa que diz, não reaja? Ok. Essa papelada está em fonte 16, então não se assustem. É que eu sou cegueta, autobullying, então é para acompanhar melhor. Obrigada. Antes de responder, Gustavo, eu gostaria primeiro de explicar por que o Instituto Iniciativa resolveu tocar no tema da religião. E são duas razões simples. A primeira é que, segundo dados do próprio IBGE comunista, 83% da população se declara cristã. Ou seja, são pessoas que receberam uma educação cristã, valores cristãos. E a segunda é porque o Estado tem usado a religião contra essa maioria de brasileiros, que é simplesmente ignorada e subjugada diariamente. Os 14 anos do Estatuto e também da doutrinação marxista nas escolas gravaram no brasileiro médio que a ideia de que ter arma vai contra a fé, que tirar a vida de um homem é sempre errado. Bom, menos quando esse homem está no ventre materno, aí é certo. E que cabe a César, o Estado, cuidar da segurança do cidadão. Enfim, que isso também não é assunto de cristão. Para justificar o desarmamento legal da população, os desarmamentistas tiram da Bíblia falsos argumentos a favor do pacifismo. Por exemplo, citam a passagem da prisão de Cristo no Horto das Oliveiras, quando ele teria repreendido São Pedro por cortar com uma espada a orelha de um dos guardas. É uma cena que, assim narrada, dá a impressão que Cristo fosse um desses pacifistas do movimento Viva Rio. Mas é mera manipulação. Cristo não disse, que feio, Pedro, joga fora essa arma. Ah, Pedro, que coisa feia, de onde você tirou essa arma? Não foi isso que ele disse. Vou ler brevemente. A passagem é assim: Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou dela, feriu um servo do pontífice e cortou-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Porém Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha, guarda a espada. Não é de beber o cálice que o Pai me deu? Veja então que não foi a posse da espada o problema, mas o mau uso dela. Estava escrito que Cristo seria preso e morreria na cruz para nos redimir. Sem a prisão, como haveria redenção? Pedro interferiu indevidamente nos planos de Deus. É só por isso que ele foi corrigido por Nosso Senhor. Algumas horas antes, na Santa Ceia, Cristo havia dado algumas instruções aos apóstolos. A certa altura ele diz, quando eu vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou alguma coisa para vocês? E eles responderam, nada. Disse-lhe, pois, mas agora quem tem bolsa, tome-a, e também alforje. Quem não tem espada, venda seu manto e compre uma. Vejam que Cristo fala de duas situações, uma de paz e outra de guerra, porque também está escrito, há um tempo para tudo, todo o propósito debaixo do céu, há um tempo de nascer e um tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de colher, tempo de matar e tempo de curar. Que tempos vivemos hoje? Um tempo de reação honesta ou de ursinho carinhosos? Vamos pintar a unha de branco contra a violência? Ou vamos nos armar e nos defender? Meus caros, amor não é passividade. Não é observar inerte o Estado tirano consumindo vidas, ou o criminoso estuprando a sua família. O amor nos incentiva ao movimento, à reação diante da maldade. O cristão tem sim direito à legítima defesa. E vejam que Deus não proíbe todas as circunstâncias de morte. Só para citar um caso só, em Êxodo ele diz, se o ladrão que for pego arrombando for ferido e morrer, quem o feriu não será culpado de homicídio. E mesmo que Deus exija a obediência cristã aos governantes, essa obediência tem limite, porque obedecemos primeiro a Deus, que ama a vida e ama o homem justo. Mas além de ser um direito cristão, a legítima defesa é um direito natural. Aristóteles já dizia isso.
Assim como o fogo que queima em todas as partes, o homem é natural como a natureza, e por isso todos têm direito à defesa. Em terras brasileiras, o jurista Paulo Nader deixa bem claro que os direitos naturais são princípios fundamentais de proteção ao homem, que forçosamente deverão ser consagrados pela legislação, a fim de que se tenha um ordenamento jurídico substancialmente justo. O direito natural não está escrito, não é criado pela sociedade, nem formulado pelo Estado, ele é anterior ao Estado. É um direito espontâneo, que se origina da própria natureza social do homem, revelado pela junção da experiência e da razão. Não é constituído por um conjunto de regras, mas por princípios. Tem um caráter universal, eterno e imutável. A legítima defesa é um direito natural dos homens, assegurado em nossa Constituição e capitulado em nosso Código Penal. Ao dificultar a população de possuir armas de fogo, o Estado está nos tirando esse direito. É uma lei particularmente cruel para os mais fracos, os idosos, as mulheres, as crianças e aqueles que moram em lugares mais distantes, os brasileiros do campo. O Estado não pode garantir a segurança do cidadão 24 horas por dia, em todo lugar e situação. Precisaríamos de um policial para cada brasileiro. Convenhamos que uma arma é bem mais leve para carregar do que um policial e economizaria tempo, trabalho e dinheiro público. Termino com a pergunta que fez Gustavo, se devemos obedecer à mídia e não reagir. Esse mantra do não reaja pode levar o cristão a lembrar do preceito de dar a outra face e ao erro de pensar que é certo ser pacifista, desarmamentista. Também pode fazer crer que armados estaremos ofendendo a Deus por não confiarmos na proteção dele. Isso tudo é uma falácia. Quando Cristo fala em dar a outra face, se refere a ofensas pessoais, como um tapa no rosto, um xingamento, uma calúnia. E quando Cristo nos exorta a amar nosso inimigo, não exclui o uso necessário da força para impedir que ele nos mate. São Paulo mesmo se afirma cidadão romano para não morrer. A morte do cristão não deve ser gratuita. O amor ao nosso inimigo foi exemplificado na parábola do bom samaritano. Havia inimizade entre judeus e samaritanos. Um judeu estava caído na estrada, ferido por um assaltante, semi-morto. Passaram outros judeus e não ajudaram. Mas um samaritano, seu inimigo, se compadeceu, parou e o socorreu. Esse é o amor pelo inimigo. A compaixão por alguém que já está em estado de fragilidade. A parábola não retrata uma situação de guerra ou de não reação. Não estava o judeu assaltando o samaritano e este dizendo: tudo bem, não vou reagir porque eu te amo. O cristão deve ser pacífico, não pacifista. Mansos como a pomba e astutos como a serpente, ensinou Nosso Senhor. O mundo passou a ter uma ideia de que o cristão é um hippie paz e amor, que tudo perdoa e que basicamente passa o dia inteiro de joelho rezando por tudo que está errado, esperando por uma mágica que resolva tudo, como se Deus fosse nosso servo, fazendo tudo por nós. Amiguinho, se for assim, sente na calçada e espere por comida. Quem sabe ela passa no tapete voador, aí você não precisa fazer nada, Deus não precisa ajudar, Deus vai fazer tudo por você. Não reagir leva ao enfraquecimento do espírito, à perda da dignidade, à passividade suicida, prato cheio para regimes totalitários. Esse estado de letargia mórbida se propaga de maneira contagiosa. Reféns desse pânico paralisante, confiando a nossa vida a essa entidade mágica que chamamos de Estado, entregamos tudo aos nossos carrascos na esperança de, ao anularmos espiritualmente, ficaremos a salvo, sobreviveremos. Mas não sobrevivemos. Estamos sendo dizimados aos milhares, abatidos a tiros e facadas por marginais de 12, 13, 14 anos de idade, que antes da maioridade terão executado covardemente dezenas de pessoas honestas, destruindo inúmeras famílias cujo sofrimento, se chegar a dar alguma capa de jornal, não será por muito tempo.
No Brasil, a elite política e cultural de esquerda, autoritária, arrogante e centralizadora, não permite que a pessoa comum tenha a chance de lutar por sua família, por sua vida e por seus bens. E enquanto o povo não se der conta da completa inépcia moral de seus representantes e não reunir forças para lutar cada qual com as armas que souber manejar, incluídas aí as armas de fogo, continuaremos sendo mortos como insetos. Ou sobreviveremos aceitando levar uma vida de gado de abatedouro. Uma vida vazia de sentido, em suma, uma vida de zumbi. Vocês são zumbis? Pessoas dispostas a matar só podem ser paradas por outras pessoas armadas e com a mesma disposição. É a eterna luta entre o lobo e o cão pastor. Ambos possuem dentes, ambos podem morder, machucar, matar. A diferença é que um tem por missão proteger as ovelhas indefesas e o outro as quer matar. Então, Gustavo, a resposta é sim. O cristão pode ter arma e pode se defender o próximo e também suas propriedades. Não só pode, como deve. E não devemos obedecer à mídia. Sempre que houver chance, devemos reagir sim. Nós, do Instituto Iniciativa, somos pró-vida, pró-Deus e pró-arma. Obrigada a todos.